É na parceria? É no desejo? É na resposta física? Você está tomando alguma medicação que está impactando na sua resposta física? É a relação amorosa que não está legal? Está num relacionamento abusivo? Olá, para quem não me conhece, eu sou a Márcia Benevides, psicóloga, terapeuta de casais e terapeuta sexual. Seja bem-vindo aqui ao meu canal e hoje eu quero falar para você que está sofrendo aí por nunca ter tido um orgasmo. E agora? Como assim, né? Eu tive orgasmo por um período, tive relações muito prazerosas, tenho orgasmo quando estou me masturbando, não tenho orgasmo com a minha parceria. Ou nunca tive orgasmo, não sei se tive orgasmo. Essa é uma fala muito comum das pacientes, né? Como saber se eu tive ou não o orgasmo? Para a gente entender melhor como que tudo isso funciona, eu queria dividir com vocês um pouco da base do ciclo de resposta sexual humana. A gente tem aí vários estudos ao longo dos anos, desde lá da década de 60, final da década de 60, até hoje, vários formatos de ciclo de resposta sexual humana. Lá atrás, na década de 60, Master e Johnson deixou pra gente um gráfico que começava na excitação, tinha uma fase platô, o pico máximo do prazer era o orgasmo e depois do orgasmo a fase de resolução. Marcel, o que é isso? Fase de excitação é quando o corpo começa a se preparar fisicamente para a relação sexual. Então o que tem que lubrificar vai lubrificar, o que tem que inchar vai inchar e o corpo vai se modificando conforme a excitação vai aumentando. Acelera o batimento cardíaco, acelera a respiração. Quando eu chego no pico máximo disso, eu chamo de orgasmo. Esse é o pico máximo de prazer, orgasmo, o clímax. E a resolução é a fase de retorno do corpo para aquele estado inicial. A fase platô, que eu comentei que vem depois da parte da excitação, foi por terra na década de 70. Na década de 70, a Kaplan vem e deixa pra gente um outro modelo de ciclo de resposta sexual humana. Ela tira o platô e acrescenta o desejo. Não, peraí, ó, para a maioria das pessoas e para a grande maioria das mulheres, a excitação só vai acontecer se ela desejar o sexo, se desejar a parceria, se desejar a intimidade. Ela se excita, ou seja, o corpo produz resposta física e no pico máximo dessa excitação vem o orgasmo e depois a resolução. As mulheres podem ter o que a gente chama de orgasmos múltiplos, então ao invés de ter um só, se ela continuar sendo estimulada da maneira adequada, ela pode ter 2, 3, 4, coisa que não vai acontecer com o homem. O homem pode ter um orgasmo, passa pelo período refratário e depois ele tem outro. O que o homem pode fazer na sequência é ejacular mais de uma vez, mas o orgasmo só um. Depois do período refratário ele tem outro. E no último modelo que a gente usa atualmente, a Basson traz em 2000, 2001 pra gente, um modelo circular, deixa de ser linear, desejo, excitação, orgasmo e resolução. A Basson traz um modelo circular e aí ela diz que a maioria das mulheres, num relacionamento de longo prazo, por exemplo, vão entrar numa relação sexual não porque estão com desejo, não porque estão excitadas, mas só para reforçar o vínculo emocional com a parceria. Sabe aquele dia do, ai, tô tão cansada, queria dormir, mas já não namoro há tanto tempo, ele foi tão bonzinho, tão legal, e ela começa uma atividade sexual sem desejo, sem excitação. E durante a brincadeira sexual, ela pode se excitar, o corpo começa a responder, ela deseja esse sexo e aí vai até o pico máximo do prazer, pode chegar no orgasmo. Então, a mulher pode começar num ponto de neutralidade e de repente chegar no pico máximo de prazer. Essas são as fases e como foi mudando, né, o ciclo de resposta sexual ao longo das últimas décadas aí. Agora, a pergunta é, eu não tenho orgasmo, como que eu faço? Primeira coisa, gente, vamos avaliar o que está acontecendo? Você não tem orgasmo nunca teve, já teve, mas teve com outras parcerias, é a parceria atual que não consegue, com essa parceria que você não consegue. É sozinha, nem na masturbação você consegue achar o clitóris, estimular esse clitóris da maneira correta para chegar no pico máximo de prazer. Você está tentando orgasmo só com a penetração? Essa é uma queixa comum das mulheres que ficam tentando ter orgasmo só com a penetração. A grande maioria delas vai ter orgasmo com o estímulo do clitóris. Se não tiver preliminar o suficiente para esse clitóris chegar na fase de excitação,
lembra da resposta física do corpo, esse clitóris não vai ser ativado, não vai ser cutucado na hora da penetração. E aí fica mais difícil ter um orgasmo. Então o que a gente vai fazer? Tentar entender aonde está o problema. Você está sem desejo pela parceria, seu corpo não está respondendo com excitação, com respostas físicas, o seu problema é não encontrar o ponto do prazer. Lembrando que o clitóris, para quem ainda não viu esse conteúdo, vai ter um link aqui para vocês. Lá no meu Instagram tem bastante conteúdo com relação a isso. O nosso órgão do prazer é o clitóris. É o clitóris que tem que ser estimulado. Sem estimulação do clitóris, o canal vaginal não tem tantas terminações assim sensíveis para que você tenha um pico legal de prazer. Então bora descobrir onde está a queixa. É na parceria? É no desejo? É na resposta física? Você está tomando alguma medicação que está impactando na sua resposta física? É a relação amorosa que não está legal? Está num relacionamento abusivo? Então vamos investigar. Se você tem mais dúvida, procure o terapeuta sexual, siga aí, curta, compartilhe esse conteúdo, acompanhe os conteúdos que eu coloco aqui no canal para vocês, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui para frente, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e bora procurar mais prazer.